Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui ao lado do meu parceiro, meu amigo Júnior Medrado. Tranquilão? Sossegado? Ansioso. Mas o quê? Esse grande jogo de amanhã, né? Tá movimentando o Recife, Ricardo. Querendo ou não, eu acho que é um dos jogos mais falados, não só em Pernambuco, como no Brasil, né? Esse clássico Santa Cruz Sport. Primeiro, vamos falar do Daronco. Foi uma boa escolha? Foi. Primeiro que assim, trazer um árbitro de fora eu acho muito legal, porque você tira a pressão do quarto de arbitragem e você foca apenas no futebol, né? Quando os árbitros locais apitam, seja bom ou seja ruim o juiz, os jogadores vão para cima deles, reclamam a cada jogo, a cada lance, atrapalham a partida. Quando vem um árbitro de fora, isso já é muito bom. E o Daronco, ele tem, por característica, não dá muito espaço para conversa, que é justamente o que os times de Pernambuco precisam. Pensar em focar em jogar futebol, ele pode até errar, né? O VAR vai estar lá, que também é de fora, para trabalhar, mas o mais importante é que a gente vai esquecer a arbitragem, porque o Daronco sabe apitar um jogo. Verdade, o Daronco é um árbitro FIFA, querendo ou não, né? Tem uma chancela muito, muito forte da FIFA, é um árbitro aí que nos últimos anos perdeu um pouco do protagonismo, que era o Daronco, né? Fazia vários jogos, mas é muito importante, até para dar lisura ao campeonato, dar lisura ao jogo, né? Que é um jogo muito importante. A gente oscila como ser humano, né? Normal. Na carreira não quer dizer que a gente vai ficar sempre no nosso auge. Eu acho que o Daronco não está mais no auge dele, mas também está longe de estar em uma fase ou fim de carreira, enfim. É um grande profissional, acho que ele vai saber conduzir da melhor forma. Agora falar do jogo. Santa Cruz do Itamar com 2 desfalques. Um já era meio que esperado, que era o Totti, né? Teve uma lesão de grau 2 para grau 3 no joelho, mas ontem saiu a informação do Matheus Melo. Como formar essa equipe, Júnior? Porque, querendo ou não, eu acredito que ele pensava que poderia contar pelo menos com o Matheus Melo no meio de campo, que é um jogador que já vem jogando, já tem vários jogos, começou alguns de titulares, outros não, mas só que é o seguinte, ele não vai ter essas duas peças. O Totti é um homem de confiança dele, ele sai do Santa Cruz, vai para o Retrô, leva o Totti. Volta para o Santa Cruz, traz o Totti novamente. O que esperar desse Santa Cruz e quais as peças que você poderia utilizar? Vamos fazer o seguinte, Júnior Schulli. O que você faria? Júnior Schulli, eu pegaria uma parte do salário e investir. Não, brincadeira, né? Curioso, né, Ricardo? Porque o Totti é um homem de confiança, né, do Schulli, e foi o cara que perdeu o pênalti Isso, ano passado. Nesse mesmo momento, né, nas semifinais, empataram os 2 jogos, a decisão foi para os pênaltis, e o Totti foi o cara que bateu e perdeu. O Cruzeiro está fora dessa partida. Eu acho que pro lugar do Totti não tem dúvida, né? Entre o Israel, que é o único lateral que o Santa tem na mesma qualidade, eu acho que perde um pouco de mobilidade, mas o Israel tem outras características que são fortes, como força, como chegada, né? Pode reforçar até a parte de marcação, fechando no caso de contra-ataque. Eu acho que não é uma perda significativa o Totti para esse jogo. Agora, perdeu o Matheus Melo, sim, porque o Santa, a estratégia do Itamar passava por jogar o primeiro jogo sem o Matheus, cercando para não perder de muito o primeiro jogo, tipo empatar ou vencer por um gol, mas assim, tá ali na partida. E nesse segundo jogo saiu um pouco mais. Como perdeu por 2-0, vai ter que sair muito mais para esse jogo. Então eu acho que o Matheus Melo era uma peça importante. Agora só resta ele definir se ele vai no 4-4-2, metendo o Rafinha no meio, deixando o Thiaguinho e mais um atacante na frente, que pode ser um homem de mobilidade, como o Douglas Esquilo, ou até mesmo um homem fixo como o Eduardo Tanque, ou então se ele vai no 4-3-3. Se ele escancara, ele vai no 4-3-3. Mete 2 volantes, né, Lucas Siqueira e Balotelli com o João Pedro, e no ataque ele já mete 3 atacantes para o Santa. Eu acho que a definição do esquema é até mais importante do que a definição dos nomes nesse momento, Ricardo. Verdade, eu acho que ele vai ter uma dor de cabeça muito grande até para montar, né? O Santa Cruz não tem tantas peças de reposição. Você vê na lateral direita, Totti e Israel. Se os dois não pudessem jogar, ia fazer como? Já foi. E isso é muito ruim, né, na montagem do elenco. Por isso que ele dá uma declaração que é até bacana na entrevista dele na coletiva, que ele fala sobre o João Vitor Amorim pergunta sobre a condição dele de ficar na Série D. Ele falou, não, tem que conversar até para entender o que a SAF pensa para a Série D, investimentos e tudo mais, porque ele precisa de peças de reposição. Eu não entendi não, tá, Ricardo? Eu não entendi. Ele deixou muito aberto, né? Aberto. Não entendi essa declaração do Itamar Schulli, colocando
em risco a possibilidade dele continuar ou não no Santa para a Série D. Até onde eu sei, está definido que ele vai ser o comandante do Santa. Até onde eu sei, ele é o grande objetivo do Santa na temporada. Eu não entendi, não, essa refugada do treinador Itamar Schulli. Verdade. Mas, assim, eu acredito, tá? Conhecer um pouco do Itamar, ele não vai mudar muito a estrutura tática, né? Ir para um 4-4-2. Ele pode até começar, mas ele vai começar mais a soltar o João Pedro, caso isso aconteça. Mas eu vejo que ele pode ir com, vamos lá na frente, Esquilo, Vini e Thiaguinho. É um ataque com mais mobilidade, não é um ataque com esse centroavante de fato, né? De origem. Mas ele está precisando do resultado. Mas eu acho que isso valoriza, isso é bom para o esporte, se ele for ser um 9 fixo. Porque eu acho que quando você bota um 9 fixo ali, você segura os 2 zagueiros. Na hora que você não bota esse 9, eles têm mais mobilidade para marcar também. Então eu, sinceramente, eu não colocaria 4... se eu colocasse o 4-3-3, eu ia com 4-4-2. Tá. Com o Rafinha ao lado do João Pedro no meio, e no ataque o Thiaguinho e o Balotelli. Desculpa. E o Tanque. E o Douglas Esquilo. E o Douglas Esquilo. Mas se for para botar no 4-3-3, eu boto o Tanque. Entendi. Entendeu? Eu não colocaria o Tanque mais um no ataque, não. Vamos ver o que vai acontecer no dia de amanhã com a equipe do Santa Cruz. Agora, falar um pouco também do público. Muito se falava do público que poderia chegar até 40 mil, fato, só que um corpo de bombeiro, ele manteve a decisão tanto para Sport Santa Cruz e Náutico, manter o mesmo público, mesmo no seu estádio, cada um no seu estádio, o mesmo público. Você acha que vai chegar a quanto? Eu acho que o que botar de ingresso para vender, vai vender, cara. Santa Cruz acho que pode 30 mil. Então vai vender 30 mil. Se pudesse 40 mil, ia vender 40 mil. Porque a torcida do Santa é a dona do estádio, é torcida única, então ela sabe que ela precisa ajudar o time. O Santa está num momento onde perdeu o primeiro jogo, então a torcida precisa chegar junto. Esse apelo existe, a SAF está aí batendo na porta, a Série D está aí, o projeto Santa Cruz está ressurgindo, está reconstruindo. Então, o que botar para vender de ingresso, eu acho que vende para esse jogo, cara. Eu também acho. Vou usar uma frase que o Santa Cruz usa muito, até usou no seu card do dia de ontem, que é: o morro vai descer. Literalmente, eu não tenho dúvidas que o que botar vai vender. A torcida do Santa é muito engajada, e este ano de 2025 foi até mais do que se esperava, pela condição também da SAF, né? Que lembre-se, viu, torcedor tricolor? Algumas torcidas organizadas falaram: não vamos mais apoiar o clube até não virar SAF. Cara. Lembre-se disso. Foi no comecinho, não foi? Foi, exatamente. Acho que ia ter até um protesto eles pediram para o torcedor não ir a campo, não sei o que tal, e de repente fechou a SAF e tudo se esqueceu. E virou festa, né? Na frente do Arruda. Agora vamos pro lado do esporte. Posso perguntar uma coisa a você? Pode. Sem querer polemizar. Claro. Posso perguntar? E o Galhardo? Não, o Galhardo, para mim, ele fica no banco de reservas. Se mostrou muito isso no jogo que ele entrou. Foram 45 minutos de um jogador que não conseguiu performar. Para mim, é um jogador que ele vai se tornar titular de Santa Cruz a médio e longo prazo. Como eu falo, médio e longo prazo é Série D, né? Eu acredito que Santa Cruz passando de fase, caso isso aconteça, ele também não vai ser o titular, né, nos jogos finais, se o Santa Cruz passar. Se não passar, acho que para a Série D, sim, será titular da equipe, sendo que ele está muito abaixo, Júnior. Isso se mostrou, e as palavras do Itamar na coletiva, ele fala isso. Está muito abaixo. Não é porque por uma condição de 7 ou 8 treinos que ele falou que ele vai ser titular. Não vai pela condição. O que você acha? O que eu penso, Ricardo, é que assim, as coisas precisam ser bem transparentes. Porque quando você alinha a expectativa, você tira dúvidas. O Galhardo, ele não tinha condição de jogar nem 45 minutos. Concordo. Na semana passada, entendeu? E ele foi pro sacrifício ali. O que me estranhou foi o técnico Itamar Schulli perder o equilíbrio no seu raciocínio, no seu controle, na sua gestão, e botar o Galhardo para jogar 45, porque ele não tinha condição de jogar 45. O correto, para mim, seria colocar um Eduardo Tanque ou um outro atacante e depois botar o Galhardo nos últimos 15 minutos. Essa era a decisão correta. Na hora que ele botou o Galhardo 45, o Itamar Schulli expôs o Galhardo e todo mundo viu muito claramente que ele não tinha condição de jogar 45 minutos. Verdade. Para mim, errou o treinador. Para mim também. E pelas palavras do próprio Itamar, quando ele fala que vi que não tinha condição, mas já foi. Já foi feito. Ele viu o erro. Ele falou: eu fui pro tudo ou nada naquele momento. Eu tive que me expor. Mas não dessa maneira. Ele poderia ter feito de outra maneira, até botando o próprio Tanque,
né? Ou até o Matheus Melo segurava mais um pouquinho, depois sim, você tiraria um dos volantes, enfim. Ou o próprio João Pedro, que não estava rendendo. Enfim, ele só não poderia ter feito a escalação dos últimos 45 minutos diante da equipe do Sport. Até porque a gente viu que o Galhardo realmente não contribui nada, né? Então foi um erro colocar o Galhardo naquele momento. Agora vamos embora. Sport e Clube do Recife. Diga lá. O que esperar do Pepa? O Sport vai ser um time reativo, propositivo? Você acha que ele vai botar mais um volante no meio de campo? O que você acha que o Pepa vai fazer no jogo? Eu acredito que ele não vai mudar muita coisa, não. Ricardo, eu acho que o Sport é muito favorito para essa partida. O Sport tem uma vantagem enorme, porque tem o melhor time, joga no papel tem o melhor time. E jogou melhor no jogo passado. Jogou melhor, a vantagem é enorme, são 2 gols. Para o Sport ser eliminado dentro de campo, ele tem que tomar 3 gols, ou então tomar 2 e ir para os pênaltis. Então, assim, eu acho que o Sport ele tem uma vantagem muito grande para essa partida. Agora, a parte emocional é que o Santa precisa explorar. Se o Sport consegue equilibrar as ideias, as ações, de jogar diante de 30 mil pessoas no seu cangote, fungando no seu pescoço, e ele conseguir tocar a bola, ficar com ela, gerar movimentações, eu acho que o Sport pode até vencer a partida dentro do Arruda. Vai ser um jogo muito importante também, até para o Pepa, né? O Pepa é um treinador que viveu altos e baixos, perdeu 2 clássicos, perdeu contra o Fortaleza, aí venceu esse clássico contra o Santa, enfim. E também está batendo na porta do Pepa e do Sport Clube do Recife a Série A, que é um campeonato completamente diferente de um campeonato pernambucano. Não vai achando que é igual, não, porque é um campeonato diferente, um campeonato de times que tem o patamar lá em cima, salariais, de qualidade de elenco. Só que é o seguinte, o Pepa vai se mostrar agora um treinador estratégico ou não, porque você jogar, como você bem lembrou, com mais de 25, 28 mil torcedores no seu cangote, sendo uma equipe um pouco mais defensiva, explorando muito contra-ataque, coisa que eu não vi do Pepa até hoje. No ano de 2025 eu não vi. O Pepa recuando um pouco, baixando as linhas. Eu acredito que não vai acontecer isso, só que é o seguinte, qualidade ele tem. Quando tu olha para o banco de reservas do Sport, tem jogadores de muita qualidade. Coisa que falta ao Santa Cruz, um banco de reservas mais à altura, né, do próprio elenco, da própria divisão. Isso dá para entender. Só que é o seguinte, o bicho vai pegar, vai ser um grande jogo. Eu acho que um dos jogos mais esperados, de fato, uma final antecipada novamente. Será que é, cara? Júnior. Quem vencer vai ganhar fácil do Maguari Retrô? Eu tenho dúvidas. Fácil não, mas para mim ele bota mais de 60%, 70% com a mão na taça. Quem ganhar para você, vence o Retrô ou vence o Maguari? Vence. Para mim sim. O Pepa já se mostrou um treinador bom. Só que nos grandes jogos ele não conseguiu fazer a performance. Fez no jogo passado, diante do seu torcedor. E fora, como é que vai ser? Essa é a grande pergunta do torcedor. Porque, querendo ou não, você bem lembrou. O Sport sai numa vantagem gigantesca. 2-0. Poderia ter feito 3, né, com a jogada. Onde que Balotelli ou Israel que tirou? Acho que foi o Balotelli que tirou o Balotelli ali. Mas, enfim, o jogo é jogado. São 90 minutos de pura emoção. Expectativa de Júnior Pepa Silva. Ora, pois, você botaria 3 atacantes ou você preencheria o meio? Acho que o Sport tem que jogar com o mesmo time que jogou Carlos Alberto? O jogo passado. Não, só com exceção do Carlos Alberto. Eu botaria o Gustavo Maia ou o Barleta, dependendo da condição do Barleta. Mas é o mesmo time, mas não pode ser o mesmo esquema nem a mesma postura. Porque uma coisa é você jogar na ilha diante do seu torcedor para propor um jogo num primeiro jogo de 2 partidas, como foi semana passada. Agora não, agora é o segundo jogo, você tem uma vantagem. Então é diferente a postura do time. Mas eu colocaria o mesmo esquema com 4-3-3, colocando ou o Barleta ou o Gustavo Maia no lugar do Carlos Alberto. Boa. Então, pessoal, você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente no canal do Ricardo Rocha Treino no YouTube, dá aquela moral. Lembre-se, tem as redes sociais do Júnior Medrado TV, tanto no YouTube, tanto no Instagram, tanto no X, não é isso? Isso. Você já tem TikTok? TikTok também. Também? Então, pessoal, dá essa moral pro Júnior Medrado TV. Sábado é dia de clássico e é dia de paz no coração. Abraço, gente. Forte abraço e paz para todos.